E aí já vê que de cara Adão já fala assim, ó, foi a mulher. E foi a mulher que você fez, Deus. A culpa não é minha, Deus, porque eu tava bem aqui, eu tava tranquilão, tava de boa, só eu e os bichinhos aqui, tava dando nome pros bichinhos, dei nome ali pro leãozinho, dei nome pro ratinho, pro gatinho. E aí, pô, fiquei com sono ali, dormi, quando acordei tinha lá uma mulher do meu lado. Deus, a culpa é sua, não é minha não, cara. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a queda. Nós já falamos um pouquinho sobre a criação, nós chegamos aí, entendemos até um pouquinho como é que o mundo acadêmico fala sobre o início das coisas, sobre a origem do universo, sobre como que as coisas se formaram, vimos um pouquinho aí sobre o evolucionismo. Depois aí sim nós vimos o que, que a Bíblia vai falar sobre o criacionismo, né? O que, que a Bíblia vai dizer sobre a criação, sobre como que as coisas começam. E aí agora a gente vai falar sobre o pecado, como que o pecado ele finalmente entra no mundo e como é que ele bagunça totalmente as coisas, né? Então esse é o tema da aula de hoje. E vamos lá, a gente já vai direto para a Bíblia, para a gente poder ouvir um pouquinho sobre o que, que a Bíblia está relatando para a gente, sobre essa queda, sobre o que acontece na queda. Então eu peço que vocês aí já deixem as suas Bíblias abertas aí, já pega a sua Bíblia, já abre aí logo no comecinho, lá em Gênesis 3, que a gente vai fazer uma leitura e eu vou querer que vocês me acompanhem, porque em alguns momentos pode ser que a gente pare para a gente comentar sobre uma coisa ou outra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Ah, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores no meio do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, o qual proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então nós temos aqui o relato da queda. E tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode tirar desse texto. Primeiro que a gente sempre fica imaginando, né? A gente sempre fica ponderando e a gente sempre fica naqueles momentos do e se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. E se eu tivesse aquilo outro? Se eu não tivesse tanto problema no meu trabalho, se eu não tivesse tantas situações na minha família, e se eu não tivesse, ou se eu tivesse, a gente fica sempre nesses questionamentos, né? E é muito interessante porque de cara a gente vê que o ambiente mais perfeito já produzido, que era o paraíso, tiveram problemas. Você vê que o pecado entra e o pecado transtorna ali. Então não importa qual seja o ambiente que a gente esteja, porque o ambiente mais perfeito que já existiu, ainda assim o homem conseguiu estragar com o pecado. Então é algo que a gente já de cara já precisa ver.
E tem alguns pontos que eu queria chamar a atenção de vocês nessa breve descrição aí. A gente precisa chamar a atenção já logo de cara, porque a gente vai falar um pouquinho lá na frente de como é que o diabo ele foi muito astuto, muito, ele vai distorcer as palavras de Deus, porque você vê quando ele fala assim que ele pergunta a mulher, lá no capítulo, no versículo 1, ele fala assim: "Não foi isso que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore do jardim?" Isso já era uma mentira. Já logo de cara a gente já sabe que isso era uma mentira, porque Deus tinha falado que eles não poderiam comer só da árvore que estava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí você vê que Eva já ouve aquilo, já distorce e fala: "Não, pera, não foi isso, a gente pode comer." Mas Deus tinha falado que a gente não podia comer da árvore do centro do jardim, nem tocar nele. Isso daí Deus não tinha falado, Eva já estava começando a distorcer. E aí você vê de novo a serpente falando: "Não, certamente que não. Mas no dia que você comer, você vai ser igual a Deus." E aí você vê que Eva ela é seduzida pelo pecado, né? Ela começa a olhar para aquilo, ela vê que aquele negócio era legal, fala assim: "Pô, isso aqui parece bom, parece ser gostoso, parece ser bonito, parece ser agradável." E não só isso, mas que também era desejável para que dela se obtesse discernimento. Ou seja, Eva ela se empolga com aquele negócio, não só por questões ali do alimento, da fruta em si, mas por ter algo além. Ela começa a duvidar de algumas coisas. E aí ela vai comer, vai dar ao marido dela, e ele vai comer também. E aí já de cara a gente vê que quando Deus vai confrontar ali o homem, ele já faz isso com uma certa delicadeza, já demonstrando graça, né? Ele não chega já batendo, não chega já tocando fogo em todo mundo. Ele primeiro ele pergunta, né? Homem, onde está você? Como se Deus não soubesse. Deus, lógico que sabia onde é que estava o homem, mas ele pergunta, ele quer quebrar aquele momento, porque o homem, quando ele peca, a primeira coisa que ele começa a sentir é culpa, é vergonha. Ele, de repente, ele já descobre que ele está nu, ele nem sabia que estava nu, ele já começa a ficar com vergonha daquilo, ele escuta os passos de Deus e fica com medo. Ó, que coisa bonita. Adão e Eva eles tinham oportunidade ali de ouvir os passos do Senhor no paraíso, ó que maluquice. E aí quando eles finalmente são ali confrontados, fala assim: "Pô, você comeu da árvore que eu falei que era para tu não comer, Adão?" E aí já vê que de cara Adão já fala assim: "Ó, foi a mulher. E foi a mulher que você fez, Deus. A culpa não é minha, Deus, porque eu tava bem aqui, eu tava tranquilão, tava de boa, só eu e os bichinhos aqui, tava dando nome pros bichinhos, dei nome ali pro leãozinho, dei nome pro ratinho, pro gatinho. E aí, pô, fiquei com sono ali, dormi, quando acordei tinha lá uma mulher do meu lado. Deus, a culpa é sua, não é minha não, cara." E aí Deus, ele acha que olha para aquilo e fala: "Tá certo." E aí ele pergunta para Eva, né? "E aí, Eva, por que que você comeu do fruto, né? Que foi que você fez?" E aí você vê que o ser humano ele sempre tem aquela, né, transferência de culpa, né? Foi a serpente. E foi a serpente que você fez aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz serpente nenhuma. Isso é culpa sua, né? A culpa não é minha. Você vê que o homem, ele, o ser humano, ele vai sempre transferindo, né, a culpa, ele vai transferindo os problemas, ele não assume, ele não bate no peito, ele não fala assim: "Pequei, não devia ter feito isso, me perdoa." E aí você vê que tem uma grande diferença, por exemplo, quando Davi é confrontado do seu pecado lá com Batseba pelo profeta Natan, que ele cai em si, chora e fala assim: "Contra o céu eu pequei, Deus, pequei somente contra você." Então você vê que tem uma diferença ali no coração, né, de Adão e com o coração de Davi. Mas vamos dar sequência, porque depois de toda essa questão de o pecado ter entrado no mundo, e aí, o que que acontece? A gente de cara se depara com essas consequências. A primeira coisa que acontece é consequências começam a aparecer. Eles viram que estavam nus, eles já tiveram ali, poxa, como é que a gente consegue se cobrir ali? Como é que a gente consegue fazer alguma coisa para a gente se cobrir, cobrir a nudez, para eu não ficar com vergonha? Ficam com medo de Deus, sabiam que tinha feito coisa errada, mas vamos ver, contra a serpente, já logo de cara, já teve ali uma condenação. Quem pode ler para a gente Gênesis 3, de 14 a 15? Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você,
entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então já vemos aí que tivemos uma consequência direta aí para a serpente, né? Ela já foi ali de cara amaldiçoada. E nós temos aqui uma coisa muito bonita, porque Deus ele se depara com esse problema, ele se depara com esse pecado, não que, né, de alguma maneira Deus tenha sido pego de surpresa quanto a essa questão, né? Mas ele de cara já bola ali um plano para resolver o problema, e é isso que a gente chama de proto-evangelho, e a gente vai falar um pouquinho mais dele lá na frente. Mas aqui começa a falar de Jesus na Bíblia. Se alguém um dia te perguntar onde que começa a falar de Jesus na Bíblia, no Evangelho de Marcos, de Mateus, você vai falar, não, já começa logo em Gênesis, já começa a falar lá em Gênesis 3:15. Porque aqui já é uma promessa de Deus, porque ele está falando assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui Deus está claramente falando sobre Jesus Cristo, e ele está falando sobre a descendência da mulher, está se referindo a Jesus Cristo. Está dizendo aqui que Jesus ele vai vencer Satanás, ele vai vencer o mal, apesar de Jesus ter morrido, ele na cruz ele vence finalmente o mal, ele vence Satanás e dá um fim em toda essa história. E é bonito porque Deus já começa a dar a solução dele antes de decretar as consequências do pecado para a humanidade. Então ele já antes de ele falar assim, ó, por que vocês pecaram, então você vai ter problema. Não, ele enquanto ele está falando ainda com a serpente, ele já está falando lá de uma promessa que vai se cumprir em Jesus Cristo. Mas as coisas continuam, a gente tem aí as consequências do pecado, e agora as consequências do pecado contra a mulher. Quem pode ler pra gente o 3:16? A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então aqui a gente já começa a ter a famosa guerra dos sexos, né? Você vê que agora a mulher ela vai ser dominada pelo marido, que coisa esquisita. Isso não estava no plano original, né? Você tinha, na criação de Deus, você tinha homem e mulher, e eles criam os dois ali a imagem e eles são criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui você vai ver que já bagunçou, porque muitas vezes o marido vai acabar dominando a mulher, e quantas vezes a gente vê relato de coisas cruéis acontecendo, violência doméstica, tantos problemas que a gente tem relacionado a esse tipo de relação entre os sexos, né? De repente, o sexo masculino ele é mais forte, ele consegue forçar algumas coisas, ele por força física acaba se sobrepondo à mulher, tudo isso fruto de pecado. Mas as coisas continuam e agora nós temos aqui as consequências contra o homem. Quem pode ler do 17 ao 19? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, aqui nós temos a consequência do pecado contra o homem e contra a humanidade, de uma forma geral. Aqui a gente vê que Deus ele está condenando não só o homem, né, mas maldita é a terra por sua causa. É um negócio muito mais intenso. Não é simplesmente que o pecado de Adão bagunçou a vida da família dele. Não é só isso. É um negócio muito mais complicado. É maior do que isso. Maldita é a terra pelo seu pecado. E aí você vai ver que a gente vai ter sofrimento no nosso trabalho.
Não que o trabalho seja um sofrimento, não que o trabalho seja um problema, não é isso. Tanto porque nós vimos na aula passada que Deus ele trabalhou para criar os céus e a terra. Jesus vai dizer: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então não é algo ruim. Nós vimos que o homem, antes do pecado, também já teve que trabalhar, dando nome lá para os bichinhos, tinha que dar nome para cada um deles, tinha que gerenciar ali as coisas. O trabalho em si não é algo ruim. Mas agora a gente vai ter consequências ruins no nosso trabalho. Agora a gente vai ter que lidar com esses espinhos do nosso dia a dia. Por mais que a gente não tenha ali as mãos cortadas ali por causa de espinho, ou hoje no nosso dia a dia a gente não ter calo de inchada, não ter ficar pescoço queimado no sol, mas nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas frustrações relacionadas ao nosso trabalho. Por melhor que seja aí o teu trabalho, você passa por angústias, você passa por dificuldades, que não era para a gente precisar passar por isso, mas fruto do pecado, por isso a gente passa. E aí vamos dar uma avançada porque a gente precisa fazer uma análise desse texto. Por quê? Porque tem muita gente que, da mesma forma como pega o capítulo 1 e 2 de Gênesis para falar da criação, como se isso fosse uma grande parábola, como se isso fosse um grande ensinamento de que, ok, vamos dar aqui uma ideia de como que poderia ter acontecido a criação do mundo. Na queda eles fazem a mesma coisa. Então eles vão dizer aqui que isso é uma história, é uma ilustração, isso é uma parábola, isso é um conto, para que a gente pudesse ilustrar como que a gente precisa lidar com os problemas do dia a dia e que nós não teríamos sido feitos para isso, deveria ter algo mais interessante. Então se cria essa ideia. Mas a gente vai ver que não. A gente vai ver que a Bíblia, interpretando a própria Bíblia, vai dar total veracidade a essa história, como se realmente fosse uma história real. Quem pode ler para a gente Romanos 5:12? Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo ele entendia que isso era algo que realmente tinha acontecido. Assim como o pecado entrou por um só homem, de quem que ele está falando? De Adão. Tá falando de Adão. Então tá falando de um cara. Não tá falando assim, porque eles falam que Adam, né, seria a humanidade, então por conta. Não, tá falando de Adão, tá falando de um cara, de uma pessoa. Vamos ver o que mais. Quem pode ler 1 Coríntios 15, o 21 e 22? Visto que a morte veio por meio de um homem só, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, de novo, Paulo tá falando assim, por conta do pecado de um homem, aqui ele fala Adão, ou seja, é alguém que existiu na história do tempo. É uma história real, isso aqui não é uma parábola. Tem um outro texto, quem pode ler aí agora a segunda aos Coríntios 11:3? O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então aqui você está vendo Paulo citando agora também Eva. Ele não só cita lá na primeira aos Coríntios Adão, mas agora ele está citando Eva, está citando uma mulher. Então a gente precisa entender que essa é uma história verídica, é real, aconteceu. O que mais que a gente consegue extrair do texto? Vamos voltar lá para Gênesis e vamos fazer algumas comparações. A gente já comentou brevemente, mas é interessante a gente voltar. Quem pode ler Gênesis 2, 15 até o 17? E aí depois a gente vai comparar com o Gênesis 3, de 1 a 5. Quem pode ler lá o 2? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, aqui a gente está vendo o que Deus efetivamente falou. Coma livremente
de toda a árvore que está no jardim, menos da que está lá, do conhecimento do bem e do mal. Então assim, pode comer do que você quiser, menos dessa aqui. E aí você vê a serpente chegando para a mulher e já começa a falar assim: não foi isso que Deus disse? Eu tô no 3, tá? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Já é totalmente distorcido, já não tem nada a ver com aquilo que Deus tinha dito. E aí você vê que Eva, ela vai já dar uma distorcida um pouquinho mais. Ela até vai dizer não. Deus fala que a gente pode comer das árvores do jardim, mas não pode comer da árvore que está no meio lá do jardim. Nem toquem nele. Aí ela já acrescentou um negócio que Deus já não tinha falado. E aí tem a serpente que fala: não, para com isso. Certamente você não vai morrer. Deus não sabe das coisas, não. Você não vai morrer. Deus, ele sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como ele. Deus não quer que vocês sejam como ele. Então você vê que tem essa distorção, a serpente ela vai distorcendo as coisas e a gente vai ver que todo pecado se resume numa mentira. Todo pecado, pode pensar em qualquer um deles, ele se resume a algum tipo de alguma mentira. Você está negando algo, você está achando que vai ter algo bom naquilo e na verdade você não tem. A gente sempre vai acabar imaginando que o pecado vai trazer algo de bom pra gente. Só pode parar para pensar. Pensa aí no mais maluco dos pecados que você possa imaginar. Sempre a gente está achando que isso vai trazer alguma coisa de bom pra gente. Mas na verdade não, isso é sempre uma mentira. E ó que coisa muito interessante, Eva, ela é enganada, mas Adão não. Como assim? Tá achando que eu não tô ficando doido aqui? Vamos ler 1 Timóteo 2,14. Quem pode ler pra gente? 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Então, ó que loucura, você vê que a gente fica sempre falando, né, mas foi Eva que comeu, né, tem aquelas brincadeirinhas, né, de quando a gente tá naquelas brincadeirinhas, né, de homem e mulher, né, fala assim, ah, mas foi a mulher que pecou, né, foi a mulher que pecou, e aí ela que deu pro marido, e o marido, né, obediente, foi lá e comeu, né, do fruto. Mas na verdade não, parece que o negócio é pior, e é interessante porque quando Deus vai dando ali as consequências do pecado, você vê que Deus ele dá uma condenação para a mulher, que ela agora vai ter que dar a luz em dores, ela vai ter dificuldades, ela vai ter problemas, ela vai ser ali subjulgada pelo marido, vai ter que sofrer essas consequências, e a gente vê o pecado trazendo isso em muitas famílias, em muitas casas. E aí você vê que quando Deus vai falar com o homem, ele vai falar assim: maldita é a terra por sua causa. Não é por causa da mulher, é porque você fez o que você não devia fazer. Você deveria ser ali o cabeça que deveria conter esse problema, mas não. Adão ele não para. Porque ele poderia não ter comido do fruto quando Eva dá o fruto para ele. Ele poderia falar: não, não vou fazer isso. Você tá doida? Vamos lá conversar com Deus para ver o que a gente faz agora, mas não vou fazer isso. Mas não, ele faz. E é interessante porque o texto lá de Timóteo vai falar que Eva foi enganada, mas Adão não. Então ele vai fazendo ali, ele faz aquilo porque ele realmente queria fazer. Você vê que o pecado dos dois é mútuo, você vê que os dois ali agem pecando, então não tem essa de, mas o pecado de Eva, o pecado de Adão. Pelo contrário, tem os dois pecando e os dois agindo da maneira que não deveriam agir. E a gente vê que a consequência disso é que toda a criação vai sofrer. Quem pode ler o 3,17? E aí eu vou ler lá o 6,5. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Maldita é a terra por sua causa, Adão. Olha o que você fez. Maldita é a terra. Olha o 6,5 que diz. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a sua inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aqui a gente já está caminhando nesse texto aqui para o dilúvio. Você vê que é uma deturpação total da natureza humana.
Nós vemos que o ser humano, por conta do pecado, ele é totalmente degradado, nós estamos totalmente separados de Deus. A gente vai entender um pouquinho mais para frente sobre essas consequências do pecado. Mas por conta do pecado, nós vamos ver que teremos sofrimentos, teremos problemas, tudo aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, de problemas, de dificuldades, de sofrimentos, angústias, é fruto do pecado. Vamos continuar com a nossa análise do texto. Nós, de cara, já vemos que já houve uma morte, que não precisaria ter havido. Quer ver? Quem pode ler o 3, 20 e 21? Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Da onde veio essa pele? Já teve que ter algum bichinho ali. Já teve que ter ali um bichinho que teve que morrer. Tem algumas pessoas que fazem uma analogia disso aqui com o sacrifício de Jesus. Você pode até ir por esse lado, mas mesmo que você não vá, não importa. Deus estava resolvendo ali um problema, uma necessidade. Ele estava cuidando de uma necessidade do homem, porque o homem ele pega ali as folhas ali de figueira para se cobrir, aquilo não estava dando certo, e aí Deus faz um negócio melhor para eles, Deus faz ali roupas para eles. Mas de cara já teve uma morte, de cara já começou ali o pecado já trazendo já logo ali uma primeira morte, já precisou um bichinho morrer para dar as peles para eles. E uma consequência já muito mais drástica, que é a expulsão do jardim. O jardim que Deus tinha criado para colocar o homem, para que ele pudesse ali ser a coroa da criação, que ele pudesse estar gerenciando a criação de Deus, para que ele pudesse ter contato direto com o Senhor. A gente viu que quando o homem ouviu os passos do Senhor, ou seja, Deus queria ter aquele relacionamento próximo com o homem e com a humanidade. E aí você vê que eles são expulsos disso. Quem pode ler o 22 até o 24? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, ó que coisa terrível, né? Que é a condenação máxima que a gente vê aqui. É eles serem expulsos do jardim. Eles são expulsos do jardim. Deus ele tira ele do convívio próximo que eles tinham e ele agora são expulsos, agora eles têm que ir para uma terra. No jardim tinha um monte de fruta lá para eles comer, tinha um monte de coisa, era só colher e comer. Agora não. Agora eles vão ter que cultivar o solo para poder comer e sabendo que agora o solo vai dar para eles espinhos, vai dar dificuldades, vão dar problemas. Essa é uma consequência que o homem de cara já precisa começar a lidar. E a gente vai ver que o salário do pecado é a morte, não tem conversa, não tem o que fazer. De certa forma, a serpente ela tinha falado uma verdade de que vocês não iriam morrer. E realmente, quando o homem come o fruto, ele não morre na hora. Mas de que morte que Deus estava falando quando, se eles fossem comer daquele fruto, certamente iriam morrer? Do que Deus estava falando ali? Vamos entender. Quem pode ler para a gente? São dois textos. Alguém abre em Romanos 6, 23 e alguém em Tiago 1. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, nós vemos aí que o salário do pecado é a morte, nós vemos que o pecado, depois de consumado, ele gera a morte, né? E a palavra que é usada aí no grego, ela é uma palavra semelhante em que a gente usa para gestação e nascimento mesmo, de crianças.
É como a mãe gerando um filho. Então o pecado ele gera a morte. É isso que a gente vê nesse texto aí de Tiago. Nós vemos então que há uma separação de Deus e do homem. Quando eles são expulsos do jardim, eles têm essa separação e nós vamos ver que essa separação ela é em alguns níveis. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele viverá 120 anos. Então aqui já tem uma outra condenação de que a gente vai ter que conviver com doenças, a gente vai ter que conviver com a morte ali nos assolando, a gente vai ter que conviver com vírus, com praga, com um monte de coisa, por conta tudo isso consequência de pecado. A gente entende que quando Deus cria o homem e a mulher e os coloca ali no paraíso, os coloca ali no jardim do Éden, eles estavam livres de problemas de doenças, eles estavam livres de ter que enfrentar câncer, de ter que enfrentar tudo que é tipo de doença. Só que agora não. Agora a gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa, a gente vai ter que lidar com esse tipo de problema. Está aqui o texto de Gênesis 6:3. E o pecado ele vai gerar a morte. A gente já leu esse texto aqui de quando finalmente a gente tem a cobiça, né, tendo engravidado dá à luz o pecado, e o pecado após consumado gera a morte. É um texto muito forte que a gente vê que a consequência do pecado é desastrosa, ela vai ser essa morte. Mas de que morte que a gente está falando, né? O pecado ele gera morte, mas que morte? Gera morte física. Alguns vão dizer, alguns teólogos vão dizer que o homem, enquanto estava no Éden, em que ele vivia naquela condição de posso não pecar, né, de que ele poderia não pecar, ele poderia ter uma opção de não pecar. Agora, depois que a humanidade teve contato com o pecado, ele já estaria numa condição de não posso não pecar. Ele já não pode mais não pecar. O homem passa a ser pecador ali por conta de Adão, né? Há uma transferência de Adão para a humanidade. E por conta disso também há essa transferência da morte física. Porque é justamente o texto que a gente acabou de ler, de que os seus dias não vão passar de 120 anos. E é muito interessante porque a gente viu na aula passada aquela curva de longevidade. Talvez vocês se lembrem disso, de que os caras estavam vivendo lá um tempão, vivia 900 anos, Matusalém 969 e tal, e aí tendo cada um deles vivendo 900, de repente essa curva cai, e ela vai caindo, caindo, e aí você vê pessoas vivendo cada vez menos. Você tem lá Abraão já vivendo, em vez dos 900, 800 anos que a galera vivia logo no começo, Abraão já vai viver 175, se eu não estou enganado, Isaac ali acho que 185, aí você tem Jacó, já vive só 147, posso estar errado nos números, tá? Mas eu acho que são isso. José vai viver acho que 130, vai diminuindo, e hoje é difícil você encontrar alguém aí que tenha mais de 120 anos vivendo por aí, porque o corpo humano fisicamente começa a se deteriorar, a gente começa a sofrer com a velhice, a gente começa a sofrer com doenças, a gente começa a sofrer da vida, a vida é sofrida, né? Às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, rapaz, a vida foi difícil para esse cara, né? Sofrido, cheio de sofrimento. O que mais? A gente também tem essa morte espiritual. O que é essa morte espiritual? Essa morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Porque eles, no Éden, estavam juntos. A gente viu lá o texto que a gente acabou de ler, de que ouvindo os passos do Senhor, eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Então há essa separação, eles são expulsos da presença de Deus. O pecado é como se você tivesse ali um corte, como se você cortasse algo que os ligasse. É como quando a gente era criança, que ficava brincando com aqueles telefones, que você amarrava um copo, tinha uma linha do outro lado ali, e a outra pessoa ouvia do outro lado. O pecado vai e corta esse barbante, ele corta essa corda. Você perde essa conexão com Deus. Você perde isso. Então a morte espiritual é essa perca de conexão que nós temos com Deus. E aí você tem a morte eterna, que é quando o indivíduo ele vai morrer diante da morte espiritual, diante da falta de comunhão com Deus, e aí você tem essa morte eterna.
Então o indivíduo ele vai sofrer a morte física estando numa morte espiritual e vai ter a morte eterna em que você vai passar a eternidade inteira separado de Deus, sofrendo da separação de Deus. Então o pecado ele vai gerar morte. Então quando Deus disse que certamente vocês morrerão, ele não estava falando de uma morte física imediata, como se ele estivesse comendo aquele fruto ali, que fosse um fruto venenoso em que ele ia comer e morrer. Não era isso, mas ia ter consequências, ia ter morte física, ia ter morte espiritual, ia ter morte eterna.